Item 1. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Estas palavras são de Jesus e se encontram em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai de graça o que de graça recebestes, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem a sensação que isso aqui está completamente ultrapassado, né? A gente diz, mas primeiro a gente nem tem o dom de curar, não tem o dom de expulsar demônio. Então isso aqui é uma coisa altamente ultrapassada. Será? Será que é de verdade ultrapassada essas palavras que se encontram aqui no Evangelho? Eu acho que não. Infelizmente, hoje em dia ainda tem muitos companheiros da jornada espírita e até de outras congregações que cobram pelos seus serviços. Quantas vezes você liga a televisão e está lá alguém de alguma religião lá dizendo: depositem para a obra do Senhor, não sei quanto, e aí nós vamos orar por você, bote suas contas em cima da mesa e a gente ora. Isso é uma prece paga. Quantas vezes a gente escuta que tem médiuns trabalhando que cobram pelo serviço. Aqui mesmo na Alemanha a gente tem essa dificuldade. Quando aparece alguém que quer um passe, uma bênção, uma palavra, a pessoa quer pagar. Aí eu digo, mas não é de graça. Não pode, tem que pagar. Aí a gente diz, mas por que essa coisa do pagamento? Bom, primeiro aspecto do pagamento é que o médium, ele recebeu a faculdade mediúnica de graça. Ele nasceu com ela. Deus deu para ele a possibilidade de trabalho. Então, na hora que ele começa a cobrar, o perigo do cobrar, além do que, quando você cobra por uma coisa, você está fazendo exatamente contra o que diz aqui, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Segundo ponto, se você começa a cobrar, você é obrigado a fazer a ter uma lastro, um desempenho, né? Você tem que ter aquele desempenho, a pessoa está pagando por aquilo. Então, tem que ter um desempenho. Aí corre o risco de você virar o quê? Um adivinho, corre o risco de você virar um charlatão. Porque assim, todos nós que somos médiums sabemos, a mediunidade, ela toca de lá para cá. Quando a gente está numa mediúnica, a espiritualidade amiga traz os espíritos para serem tratados. Então, a gente não escolhe, primeiro ponto, quem é o espírito que vem. A gente não fica chamando, fazendo evocação de espírito. A gente não senta lá dizendo, vem agora o espírito de fulano de tal aqui, e a gente fica chamando. Por que a gente não faz isso? Segundo o livro dos médiuns, está escrito o que lá dentro? Está escrito que quando uma pessoa desencarna, cada um desencarna num determinado patamar evolutivo. Nem todo mundo tem condições no mundo superior, no mundo depois da morte ou depois da vida, no mundo espiritual, nem todo mundo tem condição de vir para cá na hora que quer. Nem todo mundo tem. Basta a gente assistir o livro, assistir o filme ou ler o livro Nosso Lar. Lá dentro tem isso muito claro. Quando André Luiz quer voltar, e outros personagens que também querem voltar, André Luiz, Heloísa, os dois querem voltar para ver a família. E não podem, eles não têm autorização para isso.
Tá? Então você vai invocar um espírito desse, ele talvez até sinta a evocação, ele talvez vá sentir o que está sendo chamado, mas ele não pode vir. O outro caso é quando o espírito está errante, está vagando, está no umbral, por exemplo, que se ele vier, ele está numa condição muito difícil. É um espírito que não tem muita elevação, mas muita gente acha que morreu, vira anjo. Não é bem assim. Nós, como espíritas, sabemos que quando a gente morre, do jeito que a gente sai daqui, a gente chega lá. Então, a minha evolução espiritual vai ser a mesma que eu tinha aqui na Terra. Então, se você faz uma evocação de um espírito que está numa situação difícil, no umbral, ou talvez, sei lá, em lugares até mais complicados. Aí ele feito uma evocação, ele vem, mas ele não pode te ajudar. Porque ele está numa situação tão baixa que, na pior das hipóteses, ele vai virar um obsessor, que ele vai ficar ali do seu lado, né? E em outras hipóteses, se ele for, apesar de estar no umbral, um bom espírito, ele vai chorar copiosamente por não poder ajudar a família, não poder ajudar a pessoa que está chamando. Então, a gente não tem como evocar, né? Então, como é que eu vou cobrar por um serviço que eu não sei exatamente qual será o resultado dele? Porque numa mediúnica vai vir quem? Vai vir um espírito que tem autorização, que é a espiritualidade amiga que está protegendo aquele ambiente, vai trazer. Ah, mas Chico Xavier me trazia carta para todo mundo. Chico Xavier era um médium diferente dos outros. Ele era um médium que ele tinha banda larga, conexão direta com a espiritualidade. E mesmo assim ele dizia: o telefone toca de lá para cá. E continua sendo assim. Então raramente o médium pode escolher quem vai vir para ser tratado ou para ajudar. Normalmente vem, né, quem tem autorização. O único que está sempre ali do nosso lado é o nosso mentor. Quer dizer, nem sempre ele está do nosso lado, mas é o que é mais fácil da gente chamar. Um chama de mentor, outro de anjo da guarda. Então a gente pode pedir o auxílio deles, mas não invocá-los. Então, na hora que você é um médium pago, você começa a ter obrigação, né, de ter sucesso. Você tem a obrigação de fazer as coisas como é desejado pelo teu cliente, porque aí a pessoa que vem em busca de auxílio, ela se torna seu cliente, seu paciente. Como é que você vai fazer se você não vai ter condição? E você já imaginou um médium desses? Ele fica sob pressão. E no dia que não vem ninguém? Porque muitas vezes também acontece isso. Você está numa mediúnica e você não tem conexão com ninguém. Isso também acontece. Todo mundo que é médium sabe. Que muitas vezes a gente está lá na mediúnica, a colega do lado está vendo assim um monte de coisa, a gente não vê nem sente nada. Então tem esses dias também. Então como é que a gente vai fazer se a gente está sendo pago? Você não pode dizer, volte amanhã porque hoje não deu. Não pode. A pessoa pagou. Então, se ela pagou, ela quer um resultado, ela quer a prestação de serviço completa. Então, a gente fica, como médium, a responsabilidade é muito grande. Aí tem gente que aprende a mexer as cartas e vai ditar o futuro, vai adivinhar o futuro. A gente também não pode adivinhar o futuro. O futuro a Deus pertence. Porque tem tantas coisas que influenciam o futuro de alguém. Como é que você vai prever? Não tem como. Quando a gente vai para a espiritualidade, lá na espiritualidade, a gente tem, como diz a história, quando a gente está vindo, quando a gente vai reencarnar, tem alguns pontos, dependendo do espírito, que esses pontos vão ser fixos, né? Então, quer dizer, tem uma outra coisa que a gente diz, mas você na outra vida, não sei, você vem e você quer ter uma determinada doença para você poder mostrar que você já consegue passar por aquilo com tranquilidade, uma espécie de expiação, né? Mas isso é algo que também pode ser modificado, não é fixo.
Porque se você chega aqui, a sua vida inteira, você foi bom, você orou, você se modificou e já viveu 30 anos, aquela doença que ia chegar com 50 não chega. Não chega. Por quê? E se chegar, ela chega bem leve. Por quê? Porque você já expiou por amor, ajudando o próximo, sentando, aprendendo, se auto-melhorando, sendo uma pessoa boa. Então, como é que o médium pode querer ser pago? Não pode. Ele não pode ser pago para ser adivinho, porque a gente não é adivinho, a gente não vê o futuro. A gente não pode ser pago para arrumar a vida de ninguém, porque a gente não pode arrumar a vida de ninguém. Tudo que a gente pode fazer é arrumar a nossa vida. A vida do outro a gente não pode arrumar. A gente pode dar para ele um norte. Ele vem numa casa espírita, ele assiste uma palestra, ele escuta alguma coisa que ilumina a cabeça dele. A espiritualidade vem dar uma inspiração para ele, um insight. Aí a partir dali ele faz as coisas diferentes. Aí a vida dele vai modificando, ele vai se arrumando, ele vai se cuidando. Então a gente pode dar assim, não é nem um conselho. A gente pode fazer uma palestra, como a gente está fazendo aqui agora, uma reflexão sobre o evangelho. A pessoa está ouvindo e a espiritualidade, amiga, vai trabalhando no coração, na mente dessa pessoa. E aí essa pessoa vai se iluminando, vai tirando de dentro dela todas as sujeiras, né? Todas aquelas coisas, aquelas energias deletérias que ela tem. Aí ela toma um passe, ajuda a equilibrar mais os chakras. Então, ela vai passando por um processo de trabalho. E o médium que está ali, ele pode doar energias para aquela pessoa. O médium, quando vai dar para ele o passe, a espiritualidade utiliza as energias do médium para sarar, para curar. Percebem? Mas isso não é algo que o médium diga assim, vai ser feito assim. Nós não temos essa capacidade de fazer isso. É muita arrogância de um médium se ele chega ao ponto de dizer, eu curo, venha que eu vou lhe curar. Não podemos dizer isso, porque quem se cura é a pessoa. A partir do momento que ela começa a se modificar, a se transformar, a ser uma pessoa boa, a mudar de atitudes, ela vai limpando-se, ela limpa-se por dentro. Que a cada vez que a gente senta, que a gente estuda o evangelho, que a gente reflete, que a gente ora, é a gente, não é o outro. Então aí a pessoa vai se modificando e as coisas vai se ajeitando. Aí vem aquela outra coisa, mas a oração de fulano é forte. É forte, sabe por quê? Porque fulano vive orando. Porque fulano vive ali orando. E na hora que a pessoa começa a exercitar uma coisa, ele começa a entrar em sintonia com aquela coisa. Então uma pessoa que vive orando, ela vai se sintonizando com o melhor, ela vai se sintonizando com a espiritualidade melhor, ela vai saindo da sintonia ruim e vai mudando de sintonia. É como uma rádio. A rádio. Toda rádio tem uma sintonia, né? Sintonize na FM XY. Sintonize na AM HZ. Então, a gente vai lá, muda o botão e troca, né, a sintonia, aí a gente escuta outra rádio. Então, na sintonia F, a gente vai escutar uma rádio, na sintonia 110 a gente vai escutar uma outra. A mesma coisa é com a espiritualidade. Todos nós vivemos conectados com a espiritualidade. Todos nós. Que a espiritualidade, ela está, nós estamos inseridos dentro delas. A diferença é que o nosso espírito, no momento, tem um corpo temporário de carne. Enquanto que o outro, não. O outro não tem. Ele ainda está na erraticidade. Então lá ele não tem um corpo de carne. Ele só tem aquele corpo fluídico típico do espírito, não é? Ou do perispírito. Então a gente está constantemente em contato com espíritos. No livro do Espírito está até falando que se bobear,
Isso aqui já é a minha interpretação, tá? Lá não tá escrito se bobear, não. Né? Então, se bobear, são eles que nos dirigem. Né? Então, essa coisa de são eles que nos dirigem, então depende de onde está a minha sintonia. Né? Eu, como uma anteninha, que eu sintonizo aquilo que é bom. Sabe, vocês já escutaram pessoas que dizem assim: menina, eu posso estar no meio de uma multidão, se tiver alguém que brigar, quando eu dou conta, ela tá do meu lado ou tá brigando comigo. Tinha 1 milhão de pessoas ao redor pra ela brigar, mas ela vem direto em cima de mim. Por quê? Porque você está sintonizado com essa energia. E ela, como uma antena, tá? Ela procura. Isso é algo que a gente faz inconscientemente, a gente nem sabe que tá fazendo. Mas as nossas anteninhas, elas estão o tempo inteiro, igual aquelas do marcianinho, né? Aquelas anteninhas na cabeça da gente. Então, o tempo inteiro, ela está captando energias. O tempo inteiro, a gente está procurando os nossos semelhantes. A gente está procurando alguém que está na nossa mesma frequência. Porque ninguém se dá bem com outra pessoa de outra frequência. Não se dá. Porque o semelhante se atrai. Pim! Essa história de dizer, os diferentes é que se atraem, não, é o semelhante mesmo. Então eu só vou ter contato com pessoas, espíritos e lugares que estão na minha frequência, na minha sintonia. Porque automaticamente eu vou lá. Então, por que a gente está falando isso? Porque quando a gente começa a orar, a estudar, a aprender, a gente começa a sintonizar outras energias. Né? A gente vai para outras frequências. A gente se eleva. Não é? Então, na hora que eu me elevo, a minha anteninha vai captar o quê? Outras energias. Então, antigamente, a minha energia me levava para onde? Para os bares, para o restaurante, para os shows, para os barzinhos. Para lá me levava. Essa era as minhas anteninhas captavam. Né? Eu chegava assim num canto, já tinha 10 convites para mim ir para os cantos. Por quê? Porque a minha energia, as minhas anteninhas estavam ligadas com aquilo ali. Hoje em dia, a minha energia ela está ligada com outra coisa. Então, quando eu chego nos cantos, o que é que eu percebo? Eu percebo, gente, ali vai ter uma palestra. Nossa, aquele centro espírita é bom. Ixi, Maria, olha só, aquele médico vai estar ali falando. Ai, nossa, tem um curso ali maravilhoso de pintura. Que a minha energia mudou. Um outro exemplo, eu comecei a estudar coreano. Eu nunca me interessei pela cultura asiática. E muito menos pela coreana. E aí o que acontece? Eu me sintonizei com isso e estou aprendendo. Nossa, eu descobri que tem restaurante coreano aqui que eu nunca tinha visto. Eu moro há 30 anos aqui. Eu nunca tinha visto. Então, tem restaurante coreano, tem show coreano, tem música coreana, tem aula coreana, tem pessoas que se encontram para aprender o coreano. Mas esse mundo, para mim, não existia. Por quê? Porque eu não estava sintonizada com essa frequência. Então, esse mundo, para mim, não existia. Eu nunca nem tinha percebido que ele existia, que ele estava aí. Agora que eu estou sintonizada, é que eu vou descobrindo as coisas assim. Elas aparecem, puf, na minha frente. Não é? E às vezes eu até fico dizendo, nossa, isso apareceu do nada. Não, não foi do nada, ela sempre esteve ali. Mas eu não estava sintonizada com essa energia. Quando eu comecei a ser espírita aqui na Alemanha, eu nunca soube que existia um centro espírita na Alemanha. Hoje em dia eu estou em sintonia com um monte deles. Por quê? Porque eu mudei minha frequência e a minha frequência foi para lá. Percebe? Outro exemplo. Eu nunca tive pessoas do meu lado para me ter conversas intelectuais. Eram sempre conversas bobas. Né? Sempre emprestava minha orelha para ouvir conversas bobas. Até um dia que eu disse, eu não quero mais isso. Eu só quero se for pessoas para me ter uma conversa edificante. Para me ir para lugares edificantes. Nossa,
De repente, um público que eu nunca sabia que existia está aí aparecendo na minha frente. Então, quer dizer, quem mudou foram eles? Não, foi eu. Eu é que saí daquela frequência que estava e fui para uma outra frequência. Então, nessa outra frequência, é aquilo que está lá na Bíblia, vai cair nas escamas do zóio. E qual é a escama? As escamas era tudo aquilo que eu vivia que me impedia de ver que este outro mundo existia. Que era um mundo de intelectuais, era um mundo de pessoas onde a gente conversa, era um mundo de pessoas que estão interessadas em aprender, em se melhorar. Então, quando a gente tem qualquer dom, ou melhor, deixa eu reformular essa frase. Nós todos temos muitos dons. Se bobear, todos nós temos dentro de nós todos os dons. Mas na hora que eu deixo aflorar, ou que eu incentivo que aflore um dom, seja o de curar, seja o de dar passe, de ler, de fazer palestra, aí a gente vai, se amplia, a gente se abre para aquilo, a gente se sintoniza com essa energia e aí a gente vai para uma outra frequência. Né? Quanto a isso, tem até uma historinha muito interessante que diz que tinha um pajé, né, indiano, que um belo dia chegou lá um jovem perguntando para ele: pajé, dentro de mim eu tenho a sensação que tem 2 lobos brigando. Um é bom e outro é mau. Qual dos 2 vai vencer essa luta? E a resposta deste sábio foi muito profunda. Aquele que você alimentar. E isso acontece com nós todos os dias, acontece conosco. Nós temos dentro da gente o bom e o mal. Nós temos dentro da gente tudo que pode nos elevar ou nos derrubar. Depende de mim qual que eu vou alimentar. Vou alimentar qual? Vou alimentar aquele que vai me fazer subir ou eu vou alimentar aquele que vai me trazer de volta? Isso a gente viu de uma forma maravilhosa. Como sempre, né? Emmanuel nos descreveu aqui na primeira leitura, né? Como foi? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. É o exemplo que eu dei do mundo que existia, que eu nunca tinha dado conta, em 30 anos morando aqui nessa cidade, que havia. Por quê? Porque não fazia parte. O convite estava ali, estava na minha frente, mas eu nunca entrei em contato porque tinha uma escama do tamanho do mundo, uma trave do tamanho do mundo nos meus olhos. Aí olha só o que Emmanuel diz. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Isso a gente está rodeado. Nós estamos rodeados de pessoas. E aí voltamos àquela conversa inicial. É por isso que o médium não pode ser pago. Porque esses fugitivos, estes que estão aqui desinteressados das lições necessárias, eles vão até vir, mas eles querem pagar por uma cura, pagar por algo que eles mesmos não fazem. Entendeu? E aí? E aí, se o médium resolver se transformar num médium mercenário, ele vai dar conta de ajudar essas pessoas? Vocês percebem a gravidade da situação? Comumente, os primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corriguendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desesperos, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança.
A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Soa conhecido para vocês isso aqui? Todos nós temos exemplos disso todos os dias. O povo chega, preciso de ajuda, eu quero aprender, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero acontecer. Você diz, vamos, claro, estamos aqui para ajudar. Vamos lá, vamos começar? Primeiro vamos começar a estudar, a aprender, vamos começar a aprender a cuidar de nós mesmos, porque cuidar de mim, quem cuida sou eu. A oração do outro pode interceder ao meu favor, mas quem tem que orar por mim sou eu, pela minha modificação. Aí a pessoa vem chegar aqui, aí ela quer que você olhe por ela, ela quer que ele te limpe, ela quer que ele organize teu chakra, coloque sua vida em ordem. Aí quando você ora, você coloca, você dá passe, tal, a pessoa fica razoavelmente equilibrada, o que é a primeira coisa que ela faz é o quê? Fui. Aí vai de novo para a festa, viajar e todo o resto fica mais importante, né? Aí ela volta a viajar, passear, Olha, gente, eu não sou contra viajar e passear, não. Eu sou a favor. Mas só que você tem que fazer tudo dentro do seu contexto, lembrando-se que você tem também uma vida espiritual que você tem que manter. Então, essas pessoas, depois de um tempo, elas voltam de novo, mais quebradas do que estavam a primeira vez. Porque a vida, ela sempre cobra. Né? A vida está sempre lembrando a gente dos nossos compromissos. Olha, teu compromisso é esse. Olha, você parou. Olha, volta. A vida está sempre nos trazendo de volta ao caminho. E como a maioria de nós só volta pela dor, ela sempre está dando motivos para a gente voltar. Né? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir para nos tornarmos melhor. O trabalho é nosso. O trabalho é constante. O trabalho é diário. E o trabalho é tanto em mim, para me arrumar, para me organizar, como ajudar o meu irmão a também se organizar. Mas para o meu irmão eu posso ser somente uma luz, uma candeia acesa que vai ajudá-lo a acender a própria candeia. Eu não posso ser a candeia dele. Eu sou somente um ponto de luz que o ajuda a se auto-iluminar. Obrigada.